E nossa história não está pelo avesso assim, sem final feliz. Teremos coisas bonitas para contar. É o que se espera, mais uma vez, que tenhamos coisas bonitas para contar, né? Principalmente, era um anseio, né, nessa época, coincidência, né? Um período turbulento. Então, daremos sequência, né, nesse tema ditadura militar. Sou Roberto Carlos, professor de História. Então, na aula anterior sobre ditadura, alguns aspectos, né, da repressão imposta, né, pelo regime ditatorial e os atos institucionais que foram legitimados, né, por meio de uma nova Constituição, ou seja, de um complemento da Constituição anterior, né, de 1946. E nessa aula abordaremos as características, os acontecimentos, né, de ordem política, social, né, em torno de cada presidente do período conhecido como ditadura militar, beleza? Vamos nessa. Bem, recapitulando, está tudo muito claro, né, sobre a ditadura, o que foi, né, o golpe de 64, efetivado, né, pelos militares para conter uma suposta ameaça comunista, né, no mandato do então presidente João Goulart. Então, uma série de restrições aos direitos individuais, né, e aplicação de violência, né, contra as pessoas que se voltavam, né, se manifestavam contra esse regime, né. Foi um governo caracterizado pelo fortalecimento, né, do poder executivo, né, poder determinante em relação aos outros poderes, né, legislativo e judiciário. Centralização do poder, né, o que nos remete ao Estado absolutista, né, alguns moldes aí parecidos, né. Então a repressão também, a própria imprensa, a repressão política, né, no sentido de que a política pode ser exercida, né, pelos cidadãos a partir das suas reivindicações, eram todas contidas com extrema violência, né, e registrados, obviamente, alguns casos de tortura e de assassinatos. Essa foi a marca, né, uma das marcas, né, para que não seja totalmente, para que não seja tendencioso, né, então, mas é uma marca forte desse período, que será lembrada por muito tempo sobre a história do Brasil. Mas vamos a esses presidentes, né. Claro que o presidente João Goulart é deposto, né, sofre o destituído do seu cargo em 1964, quando assume então governo Marechal Castelo Branco, né, foi eleito através de um ato institucional, né, em abril de 1964. Bem, alguns dados aqui, né, para efeito de registro histórico, é criado, né, nesse governo aqui o SNI, que era o Serviço Nacional de Informação, né? Então, uma enorme reforma de ordem administrativa, eleitoral também se deu, a criação do Banco Central, Instituto Nacional da Previdência Social, né, o antigo INPS, o FGTS também, né, criado nesse período, Fundo de Garantia, né, o famoso Fundo de Garantia, são criações, né, desse período aí. Então, para vocês ponderarem, né, eu vou trazer então grande parte do que ocorreu, né, nesse período, seja de problemas, seja de tortura, assassinato, ou como algumas medidas realizadas pelo governo, né? E aí vocês tirem suas próprias conclusões, beleza? Então, lembrando que então o ato institucional número 1 é a própria eleição, entre aspas, né?
e a tomada de posse, né, do governo Castelo Branco. Temos também nesse governo Castelo Branco o AI-2, Ato Institucional número 2, que trazia, né, a ideia do... A gente mencionou isso na última aula, a ideia do poder executivo acima dos outros poderes, né, dos outros dois poderes, a extinção de alguns partidos políticos, né, ou seja, ficou estabelecido o bipartidarismo. De um lado, né, a ARENA, a Aliança da Renovação Nacional, é isso? E, do outro lado, aquele suposto partido de oposição, que era o MDB. Assim, então, essa oposição, na verdade, né, como foi trazida, era uma oposição extremamente suave, né, oposição, já que o regime era ditatorial, né, de grande repressão, né, não se poderia, e os direitos eram todos, né, cerceados, ou seja, então a ideia de um partido meramente, naquele momento, ilustrativo, né. Nesse período aqui, em 1966, temos o AI-3, que estabelece, então, as eleições indiretas. A gente mencionou isso na outra aula, mas como a gente está tratando dos acontecimentos de cada presidente, é importante, né, que façamos esse registro aqui. Em relação ao AI-3, né, as eleições indiretas em todos os níveis, né, da federação, estado, o município, né. Então, a ideia das eleições indiretas desde o governo federal, para que não houvesse nenhum tipo de oposição pontual, né, distribuída pelo país, né, que pudesse criar algum tipo de movimento contra aquele regime estabelecido. Em 1967, temos então o Ato Institucional número 4. O ato número 4, né, ato institucional número 4, foi que promoveu, né, uma mudança, uma alteração na Constituição até então de 1946. Esse AI-4 serviu para legitimar todas as ações anteriores, né? Nesse momento, serviu para legitimar todos os atos anteriores. AI-4, então, torna os outros atos constitucionais. Que maravilha! Então, essa Constituição trazia a figura dos presidentes muito fortalecida, né? Podia, então, tinha plenos poderes até sobre os estados, né, da federação. Poder, logicamente, sobre o próprio Congresso, né? Poderia, então, decretar recessos, entre outras normas, né? Suspensão de direitos políticos. Era, então, era o começo, né, daqueles conhecidos como os anos de chumbo, né? De profunda repressão, né? A todos contrários a esse regime, né? Então, governo Marechal de Castelo Branco, fechamos aqui. Temos, então, nessa sequência, mais 4 presidentes, né, durante esse período nefasto, como sempre gosto de me referir a esse período. Governo Costa e Silva, né, teve um mandato de 1967 a 1969. Era conhecido como o general linha dura, né, ou governo linha dura. Então, nesse governo, a ideia da repressão um pouco mais intensa, mais efetiva, né? Partindo do princípio que já começam, né, nesse primeiro mandato, surgem todos os grupos, né, da sociedade, ou parte deles, insatisfeitos com esse regime autoritário, né?
em 1967, formou-se a Frente Ampla. O que era essa Frente Ampla? Era um grupo, né, de oposição a esse regime militar. Então, liderados por quem? Lembram-se do Carlos Lacerda, né, que opunha-se a Getúlio. Foi uma figura muito participativa, né, nessa história aí do Brasil. Juntamente com Juscelino Kubitschek, né, ou JK, formaram então essa Frente Ampla que reivindicava, que exigia eleições diretas, anistia política, né? Há muitos políticos que perderam seus direitos, né? E também, né, uma nova Assembleia, né? Uma nova Assembleia Constituinte, para que se pudesse então mudar todos a constituição daquele regime vigente, né? Esse ponto de partida, né, empreendido pela Frente Ampla, acaba trazendo também outros movimentos, né, paralelamente, aí, como o movimento estudantil, né, que começa a ganhar força ali pelos idos de 68. Logicamente houve também um período em que a repressão se encontra bastante acentuada, né, assassinatos de estudantes, né, que aí começa a incendiar aquele caldeirão, né, de acontecimentos, né, e protestos, a passeatas dos 100 mil. Em dezembro de 88, né, em dezembro de 68, ocorre então essa série de eventos aí, desde assassinatos, discursos contra as Forças Armadas, contra o regime. Então, nesse processo, né, nesse mandato ainda, temos o AI-5. AI-5, na verdade, é um ato que determina, entre outros itens, né, o fechamento do legislativo, a suspensão de direitos políticos, né, ou seja, de vários políticos, bem como suas garantias, né, garantidas até então pela Constituição, foram totalmente suprimidos. Então, a partir do AI-5, né, que tem, entre outras características, a ideia da repressão muito mais intensa, né, essas manifestações são contidas, né, contidas de forma violenta, então transforma o cenário brasileiro, né, num cenário de muita luta mesmo, luta no sentido literal, de muita manifestação. Bem, isso seria indício, né, de um declínio desse regime, né? Analisaremos. Então, o governo Costa e Silva, né, tem essa marca aí, carrega essa marca histórica de linha dura, né, de trazer sempre a repressão muito mais forte em relação a quaisquer movimentos, né. Temos nessa sequência pegando, né, pegando o gancho, né, lá de Costa e Silva, o governo do General Médici, né, também esse tido como, lembre-se, General Médici, o período de maior repressão, ainda uma repressão maior do que o governo anterior de Costa e Silva. Momento em que a tortura, né, a repressão, ela atinge, né, momentos extremos, né, a censura à própria imprensa. Então, toda essa crítica, qualquer crítica que era referida, né, a esse regime, a intensidade da repressão ganha contornos mais violentos, né? Então, a luta armada começa a se estabelecer. Eu sempre costumo trazer aqui nessa análise que a ditadura militar, ela ficou centralizada. Onde aconteceu? Aconteceu o país afora, gente. Ela se manifestou, né? Só as pessoas desses centros urbanos, ali, ou seja, da região sudeste, ou seja,
se indignaram com essa situação. Não, tivemos aí distribuídas pelo país algumas guerrilhas, né, conhecidas, lutas armadas, conhecidas como guerrilhas. Alguns exemplos aqui das guerrilhas em Minas Gerais, bem, São Paulo, Goiás, que mais? Temos no Pará, tivemos todas, né, em alguns casos ligados ao Partido Comunista do Brasil. Tinha assim algumas inspirações, né, clássicas por parte dos integrantes dessas guerrilhas, né? Em alguns casos, né, as guerrilhas tinham esse caráter mais de algumas ligas camponesas, né, conhecidíssimas aí pelo país. A ideia também daquela reivindicação já anterior, histórica no Brasil, né, que não me parece que não se encerra nunca, a questão fundiária no Brasil, né, a questão das terras, das propriedades, do acesso, enfim, eram reivindicações que foram muito mais, que foram transformadas, né, em momentos, em conflitos mais violentos em função dessa contrapartida, né, por parte do governo ditatorial. Então, temos também, né, não só as guerrilhas que têm esse caráter rural ou camponês, né, tínhamos as guerrilhas urbanas, né. Um personagem também que ficou conhecidíssimo, né, foi o Carlos Marighella, né, que tinha líder da Aliança de Libertação Nacional, né, combatendo o governo, né, sempre com críticas, né, e toda aquela agitação, né, aquele engajamento, na verdade, contra. E o governo, né, vai aprimorando o seu sistema de informação, né, para detectar qualquer foco de insurgência, né, contra esse regime. São os DOIs, né, o Departamento de Operação e Informações, que mais? Temos os Centros de Operações de Defesa Interna, todos os departamentos voltados para atingir esses grupos, essas guerrilhas, sejam urbanas, etc., para poder, então, coibir qualquer tipo de reação da população. Então, vale lembrar que as práticas, então, eram a prisão, tortura, entre outros, né, entre outros artifícios, né, mecanismos usados pelo poder. Então, lembre-se, o governo Médici como também um período, né, de repressão, uma repressão mais violenta ainda, né, do que nos governos anteriores. Governo General Ernesto Geisel. Pessoal, só voltando aqui, nós temos falar em personagens, falei de Carlos Marighella, entre tantos outros, o jornalista, né, vocês devem ter ouvido falar, Vladimir Herzog, que também, com o poder das ideias, as críticas, né, foi um grande opositor ao regime, né, e foi preso, né. Eu poderia trazer fotos aqui, mas são fotos deveras chocantes, né, em torno desses acontecimentos, em torno do Vladimir Herzog. Era jornalista, né, e escrevia, e em dado momento foi preso, torturado, óbvio, e declarado, após algum tempo, né, de sua prisão, declarou-se que o mesmo havia se suicidado na prisão, né, fato que posteriormente já existem algumas fotos, né, em jornais, ele após cometer suicídio. Então, ao longo do tempo, né, obviamente descobriu-se que foi uma armação, né, feita por policiais, pelo poder de modo geral, né. Então, Vladimir Herzog, na verdade, foi assassinado, uma figura também emblemática nesse contexto da ditadura militar, né, de grande importância. Bem, no governo
do general Ernesto Geisel, nós temos, né, é a fase chamada fase de transição, né, do regime militar para uma possível democracia, né, se encaminhando para o processo de redemocratização, né, do país. Bem, inicia-se assim uma abertura política, né, algumas medidas também no que diz respeito à relação de repressão são atenuadas, né? Bem, temos em 1974, né, as eleições e com a vitória, né, expressiva do então oposição MDB, né? Então esse foi um momento também importante, né? E aí já se cria uma abertura para a própria difusão da propaganda eleitoral, né? Onde o candidato poderia se expressar e tentar ganhar a simpatia de possíveis eleitores, né? Em 1977, a partir do AI-5, há um recesso no Congresso Nacional, né? Então, é definido, é promulgado, né, o pacote de abril, que estabelece, então, um mandato de 6 anos para presidente da República, né? Ainda assim com eleições indiretas, né? Essa diminuição, então, dos estados mais populosos do Congresso Nacional acaba criando, né, essa situação aí, né, de vagas para o Senado, nomes indicados, enfim. Nesse momento, né, a censura, né, em relação aos meios de comunicação estão ligeiramente atenuadas, né? Nós temos então um regime, né, que vai por força, né, por conta de muitas tensões, né, criadas, essa censura vai sendo amenizada, né? Em função também do acontecimento que ganhou grande proporção, né, junto à própria população, né? Em 1975, né, como eu mencionei, o suposto suicídio do jornalista Vladimir Herzog. Então, outro fato marcante no governo de general Ernesto Geisel é que também em 1977, em 1978, nós temos a greve dos metalúrgicos, né? Surgem alguns personagens conhecidíssimos, né? Caso do Luiz Inácio Lula da Silva. E já no final do seu governo, né? Em meio àquelas agitações todas, aqueles movimentos, é revogado o AI-5, né? Então já é um momento de turbulência, de aparente crise, né? A crise estabelecida no regime ditatorial. Temos, por último, não menos importante, o governo do general Figueiredo. Bem, conhecido como o último presidente do regime militar. Bem, já que ele já herdou, então, né, do mandato anterior, um momento, né, um contexto já de conjuntura de muita pressão na sociedade, que exigia, né, entre outras coisas, os direitos restituídos, anistia política, a própria justiça que estabelecesse, né, e, mais uma vez, né, cobrava-se uma convocação de Assembleia Constituinte, né, para se definir, para se mudar os rumos do país. Então, em 79, né, novamente a greve dos metalúrgicos, muitos manifestantes, nessa onda, né, de protestos aí. Em 1981, outra grande greve, né, de operários, grandes mobilizações, greves que duraram muitos dias. Então, em 1979, o presidente, então, Figueiredo,
aprova a lei da anistia. Então, que na verdade beneficiava alguns presos políticos, né? Nesse momento também alguns exilados, né, puderam retornar ao país. Exilados de alguns segmentos, inclusive da música, né? Temos nomes importantes que fugiram, né? Que se retiraram, enfim, se exilaram, né? Em alguns países, né? Por conta também da sua postura diante do regime militar, né? Uma galera, então, ali, uma galera ótima, né? Um grupo de compositores, principalmente da MPB ali, da música popular brasileira, de grande ativismo, né? No sentido dentro das possibilidades, né? Daquilo que lhes era concernentes, ou seja, eram compositores, eram artistas e se manifestavam daquela forma, né? Em relação a esse regime. Ainda em 79, né, temos a extinção do bipartidarismo, né, então há uma reforma partidária, né, aí surgem todas aquelas siglas, né, que algumas perduraram, algumas foram fundidas, enfim, né, e temos então a restituição já da quantidade, né, de partidos, ou seja, uma abertura, uma reforma de ordem partidária, né. Já em 1983 inicia-se, né, começa aquele movimento pelas eleições diretas, né, e isso viria ser também defendido em 1984 por algumas emendas aí, né, emendas que foram devidamente rejeitadas, né, em 1984, que propunham as diretas já. Deixa eu só apagar rapidinho aqui para a gente encerrar. Assim, no ano de 1985, né, em eleições pelo colégio eleitoral, o candidato, então, oposição, Tancredo Neves, né, Tancredo é ótimo, né? Tancredo Neves derrota, né, nessas eleições o seu oponente, seu opositor, Paulo Maluf. No entanto, né, Tancredo Neves nem chega a tomar posse, né, teve problemas de saúde e veio a falecer em 21 de abril de 1985, né? Que coincidência, lembram-se quem também faleceu, né, nessa data, nesse dia e mês, 21 de abril, o nosso glorioso Tiradentes, né? Assim, o José Sarney assume, então, a condição de posto de presidente do Brasil e tem-se início, assim, o período conhecido como Nova República. Beleza, gente? Então, esse foi um apanhado, né, de ordem mais política e social, né, com alguns pitacos culturais aqui sobre esse período aí, esse segundo momento, essa segunda aula sobre a ditadura militar. Beleza? Espero vocês na próxima aula. Grande abraço e até a próxima. Valeu, tchau!